Uma boa noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rodi Marques e mais uma vez estamos aqui para gravar o nosso programa ao vivo. E com a graça de Deus nós iremos até as 22h30. Lembrando que essa programação está sendo transmitida ao vivo pela página Missões Evódia no Sertão no Facebook e também está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube. Missões Evódia no Sertão. Também pela Opinião Play, que é um canal aberto de Araras, e também para 180 cidades do estado de São Paulo. E para a rádio web, a Rádio Pop de Hortolândia, do nosso amigo Zezé. E a minha oração essa noite é que o Espírito Santo de Deus nos venha nos dar sabedoria, nos venha nos dar entendimento e nos venha nos dar direção para que nós possamos estar aqui mais uma vez com a nossa convidada, né, que hoje é a Mima. O nome dela é Gemima, mais conhecido como Mima, né, uma cantora, e que Deus nos direcione. Amém? A primeira pergunta, né, que eu sempre faço, só lembrando, a Gemima, eu conheci os pais dela antes dela nascer. Então, ela é da família, é uma pessoa da família, tanto que ela é sobrinha da esposa do missionário Oséias. Então, até mesmo muitas coisas que eu estarei aqui perguntando para ela, é para que o público, né, que as pessoas venham conhecer melhor a trajetória de vida da Gemima. E às vezes são perguntas que eu sei, mas como você que está aí do outro lado da câmera não sabe, então você vai ficar conhecendo um pouco mais da nossa irmã Gemima, da qual nós temos, como se fosse irmã mesmo, né? Irmã duas vezes, irmã em Cristo, né? E irmã porque a gente foi vizinho por muito tempo, né? E quando a Gemima nasceu, ela já nasceu num berço evangélico, já nasceu no evangelho. Mas aí, na trajetória, teve uns tropeços aí na vida, igual eu também. E a gente vai estar falando logo após ela estar se apresentando. Fica à vontade e pode se apresentar aí, pessoal. Boa noite, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para quem não conhece, eu sou a missionária Mima Santos. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, da nossa experiência, daquilo que o Senhor Ele tem feito na nossa vida no decorrer desses anos. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu tio, que é o missionário Oséias, pela vida do pastor Rodi Marques, que fez esse convite carinhosamente para que nós podemos estar aqui nessa noite. Vou contar para vocês um pouquinho, para vocês verem o quanto que Deus é bom, que quando o Senhor Ele faz uma promessa na vida do homem, na vida da mulher, pode passar o tempo que for, mas a promessa do Senhor, ela jamais deixa de ser cumprida. Amém. E você nasceu, né, num berço evangélico, no evangelho, né? Sim, eu nasci num berço evangélico, hoje eu estou com 4.2, glória a Deus por isso. Quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos. Na verdade, a minha mãe se converteu com 16 anos. O meu pai ele tinha entre 20 e 21 anos. E eu sou a segunda filha. Tiveram a primeira filha, eu sou a segunda. Depois vem a pastora Jude, que é a terceira. E depois vem o meu irmão, que é o Tiago. Maravilha. E hoje você congrega com a pastora Jude? Sim, hoje eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério Nebo, lá em Hortolândia, no Jardim Amanda, já faz mais ou menos uns 3 anos. Eu morava em Campinas, congregava na Madureira, aí quando eu mudei para cá, para Sumaré, aí eu comecei a congregar com eles. Eles são, além dela ser minha irmã, ela é minha pastora também, e o meu cunhado, que é o meu pastor também. Legal, né? Isso é um privilégio, Bênção de Deus, né? O meu cunhado também é o meu pastor, já faz aí uns 3 anos também, né? E eu vi uma postagem sua no Facebook que os seus pais foram para lá também. Sim, meus pais foram para lá, né? Glória a Deus. Nossa, a gente ficou muito feliz, né? Os meus pais, eles eram 43 anos de Belém, né? Porque a gente começou foi no Ministério da Belém, lá no Jardim Campineiro, em Campinas.
O Ministério da Belém, ela começou dentro de um barraquinho na casa dos meus pais. Foi quando os meus pais eles aceitaram Jesus, eles se converteram. E na época não tinha o Ministério Belém, né? E aí a igreja começou lá dentro do barraquinho. Hoje já é uma igreja grande, né, que fica ali na Rua 6, uma igreja abençoada. Então, o Belém começou lá. E o meu pai e minha mãe, eles ficaram na Belém durante 43 anos, né? Aí o Senhor fez essa viravolta, que a gente não entende quais é o trabalhar do Senhor. E quando foi domingo agora, para honra e glória do nome do Senhor, eles se aliaram a Nebo, graças a Deus. E a Nebo só tem a ganhar, né? Até mesmo porque o seu pai, que é um grande amigo da gente, que é como se fosse da família, ele é um homem de muita sabedoria, mas muita sabedoria mesmo, né? Meu pai é um exemplo, né? Quem conhece o meu pai, quem sabe da trajetória do meu pai. O meu pai, antes dele ser evangélico, ele gostava da noite, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, todo mundo na sua família é cantor, né? A gente tem no DNA do meu pai, né? Porque o meu pai, ele saía para as noitadas, ele com o violãozinho dele, ele tocava nos barzinhos. Então, quando ele veio para Jesus, ele deixou tudo de lado, né? E assim, o meu pai, ele é exemplo para nós, filhos, ele é exemplo para os amigos também, ele é exemplo para a igreja, né? Então, a Nebo só teve a ganhar, só a ganhar. O meu pai, ele tem um conhecimento assim, fora do normal, de Bíblia mesmo, ele prega a Bíblia, ele prega a palavra. E a igreja, a família, a gente só tem a ganhar com ele lá. E eu sei que ele vai ser benção mesmo. Glória a Deus. E você sempre cantou e sempre gostou de cantar? Olha, na verdade, o meu ministério é o que eu sempre falo. Ele começou quando a gente tinha 5 anos de idade. Na época, o meu pai ele fazia culto ao ar livre. O meu pai ele teve uma época da vida dele que ele fez evangelismo mais de quase 200 bairros de Campinas. Então, meu pai, ele praticamente, ele vivia para a obra, né? Ele ia às 8 horas da manhã, na época era o pastor José dos Santos, e aí ele fazia evangelismo em todas as ruas de Campinas, e muitas das vezes ele levava eu e a pastora Jude, na época eu tinha 5 anos, e a gente louvava lá no Largo do Rosário. Né? A gente era pequenininha. Eu lembro que a gente gostava de cantar muito o hino da Vaninha, né? Porque na época quem estava no auge era a cantora Vaninha e ela era criança também. E a gente amava a cantora Vaninha. Então ficava eu e a pastora Jude lá no Largo do Rosário louvando a Deus, juntamente com meu pai. A gente já fazia obra desde pequena, a gente fazia culto no lar. Né? Eu lembro que o Salmo 23, João 3:16, ele fez parte desde a minha infância, porque desde quando a gente era criança, o meu pai ele sempre incentivou a gente ter o culto no lar, né? Ele sempre incentivou, sempre nos ensinou a palavra de Deus. Na época, a gente sempre estava na igreja, sempre envolvido nas coisas de Deus, e a gente não conhecia o mundo. Fomos conhecer o mundo depois de grande. É que a minha mãe sempre fala. Quando vocês eram crianças, vocês não davam trabalho. Depois de grande, vocês começaram a dar trabalho. É o meu caso também. E eu lembro de você e sua irmã cantando quando vocês eram criança. E vocês chegaram a fazer alguma dupla oficial para cantar junto quando era criança? Não. Não? Cada uma canta para um lado e... Isso. Não, na verdade, a gente cantava assim, era no grupo das crianças, né? A gente cantava... Eu lembro que no ano de 93, na época do pastor Miguel Miranda, na Assembleia de Deus Belém, a gente formou o grupo Raio de Luz, que ele existe até hoje. Nossa. Ele já vai para 26 anos, né? Era um grupo de coreografia. Então, assim, foi o grupo assim que a gente cantou todo mundo junto, né? Então, no começo tinha mais de 20 meninas, né? E aí, conforme a trajetória, muitas meninas cresceram, casaram, saíram da igreja, que foi o caso meu e da Bispa Jude, mas o grupo continuou, porque quando o grupo é levantado por Deus, ele continua firme e forte. E você falou da cantora Vaninha, é isso mesmo, né? Isso, Vaninha. Isso. E você lembra bem o que você cantava dela? Nossa. Se você lembrar, pode dar uma palhinha de um hino dela? Olha, eu lembro de um hino que eu gostava muito, eu acho que... Nossa, faz muitos anos. Eu falo assim, vem Espírito de Deus, eu preciso de ti.
Vem, Espírito de Deus, eu preciso de ti. Mesmo sendo pequenina, eu preciso de ti. Vem, Espírito de Deus, eu preciso de ti. O Debranda está perguntando qual é o nome do seu pai. Nilson dos Santos. O Nilson dos Santos morou no Barro Preto, nós fomos vizinhos dele lá no Barro Preto. Foi lá no Barro Preto que nasceu a primeira igreja do Belém. Isso. Né, ali no São Marcos, porque no Santa Mônica também era um barraquinho. Tinha, né? E do Barro Preto, a Igreja Assembleia de Deus foi para a Avenida, né? Avenida 2, né? Isso, na Avenida 2. E depois foi para a Rua 6. Para a Rua 6, né? Irmão Nilson, um grande amigão, né? E servo de Deus mesmo. É igual a filha dele falou, um grande exemplo. É um grande exemplo. E assim, são poucas pessoas que sabem da trajetória dos meus pais. Quando eles vieram para Jesus, né? Eles tiveram um luto na família, né? O presente deles vir para Jesus, deixar o mundo, né? Eles tiveram um luto. Na época, quando eu nasci, no ano de 1978, eu fui acometida de uma tuberculose, né? E a minha mãe, ela fala que eu vivia mais no hospital do que em casa, né? Eu ficava praticamente 15 dias no hospital e um dia em casa. A minha mãe, ela tinha vergonha de me mostrar para as pessoas, porque eu era muito magra, era só pele e osso. E, na época, eu tinha uma irmã, que era um ano mais velha do que eu, a Tamar, e assim, perfeita, saudável, né? E a minha mãe conta, e os meus pais contam, eu era muito criança, não lembro, tem muita coisa que eu não lembro, conta que o meu pai estava trabalhando, quando ele recebeu uma notícia, falando, corre para a tua casa, porque a tua filha faleceu. E quando ele recebeu essa notícia, ele achou que era eu. Por quê? Porque quem vivia doente era eu. Quem vivia no hospital era eu. E quando ele chegou em casa, grande foi a surpresa. Porque aquela filha que era saudável, aquela filha que não tinha problema nenhum, aquela filha que tinha uma vida perfeita, ela chegou a sentar em cima de um poço. O poço abriu, porque naquela época não é igual os poços artesianos hoje, né, que tem toda aquela segurança. Mas ele tinha tipo tipo uma tramela que você abre e solta, sabe? Ela caiu, ela sentou lá em cima, estava com uma revistinha na mão e caiu lá dentro. E aí procuraram, sentiram falta dela, todo mundo saiu procurando. Na época, os meus pais moravam no Barro Preto, que é no Jardim Campineiro, em Campinas. E aí, quando alguém falou, dá uma olhada no poço. Quando olharam dentro do poço, ela já estava lá, sem vida, já estava boiando. E aí o meu pai veio correndo, né, achando que era eu. E quando ele chegou, era minha irmãzinha Tamar. Então, eu lembro que eu acompanhei muito assim a minha vida inteira, né, indignando com Deus, perguntando para Deus o porquê. Por que Deus não permitiu levar eu no lugar dela? Porque até então, quem é que estava tudo favorável a falecer era eu, não era ela. Quem estava doente era eu. Quem estava com tuberculose era eu. Quem poderia chegar a óbito a qualquer momento era eu, não era ela. E sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim para mim assim, sabe por que eu não levei ela? Porque a obra que eu tenho é na tua vida, não era na vida dela. Glória a Deus. E eu não sei se você Forte, sabe, né? Que a sua irmã morreu no poço de casa, né? Foi, no poço da sua casa. Nossa, a gente veio de Minas, a gente morava no mato, nascemos no mato, e a gente estava acostumado com rio e com bica d'água. Meu pai comprou um barraquinho no Barro Preto, e esse barraco já tinha uma tampa, que a tampa não fechava direito, e a tampa ela fez uma armadilha. A menina sentou, a tampa desceu, fez esse movimento, foi. E aí a tampa voltou. E onde ela caiu? Mas uma coisa que marcou muito, que eu não esqueço, é que a minha mãe ela foi intimada para ir na delegacia depor, né? Teve toda uma investigação para ver se foi um acidente mesmo.
E o seu pai assumiu toda a culpa. Ele falou, não, problema, a culpa é minha, e livrou a cara da minha mãe, né? Então você vê que verdadeiramente, além de ser um homem de Deus, né, o seu pai, ele é um grande homem de caráter. De né? caráter. Que ele falou, a culpa é nossa, porque se a nossa filha estivesse na nossa casa, ela não teria caído dentro do poço. Nada disso tinha acontecido. E ele assume a responsabilidade, falou, não, a gente faltou cuidado, né, pra gente. E você vê que nada disso interferiu na amizade, né? Não. A amizade com seu pai, com a sua mãe, com a minha família, continuou a mesma, continuou o mesmo amor, né? A sua avó, na época, ficou revoltadíssima demais, né? E hoje ela é uma serva de Deus também, né? Que anos depois ela também conseguiu perdoar e conseguiu entender, né? E é uma grande amigona, né? Sua avó está com quase 90 anos e é totalmente lúcida, né? Sim, nossa, minha avó é uma benção. Né? Super bacana, dá risada. E não vai envelhecer nunca, está com 80 anos, mas é uma jovem ainda. E eu acho interessante que, assim, a trajetória que eles tiveram, o meu pai, ele nunca oscilou a fé dele. A fé dele sempre foi grande. Sempre manteve o mesmo padrão, né? E aumentou, né? Porque muitas das vezes, conforme luta, prova, dificuldade que a gente passa, a tendência é da nossa fé diminuir. Muitos perdem a fé, né? Meu pai veio para Jesus, o que foi que ele ganhou? Um luto. Mas tudo foi permissão de Deus, né? Mas ele estava confiando em quem? Em Deus. Porque se ele olhasse para a prova, para a dificuldade, quem sabe hoje eu não estaria na igreja. Quem sabe hoje o meu irmão não estaria na igreja. Quem sabe hoje a minha irmã não era uma pastora. Né? Então a Bíblia ela fala assim, que tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. Então a morte da minha irmã foi a salvação da nossa casa. A morte da minha irmã foi para que hoje eu seja uma missionária, para que a minha irmã seja uma pastora, para que o meu irmão seja um tocador na Assembleia de Deus Amadureira. Um baterista, um dos melhores, graças a Deus. Para que a minha mãe e o meu pai, eles ficam firmes. E outra, serve como exemplo. Né? Porque muitas das vezes, em alguns lugares, quando eu ia ministrar, principalmente quando era encontro de mulheres, né? É um assunto assim que emociona, né? É um assunto assim que, ao mesmo tempo que te deixa triste, te deixa alegre também. Porque a alegria que eu tenho no meu coração, que se eu ficar firme, que se eu permanecer, eu vou conhecer ela. E uma coisa que você acabou de falar antes da gente começar a entrevista, que ela é a cara da Letícia, né? Ela é a cara da Letícia. A única diferença que tem, que o cabelinho dela era mais para loirinho, e a Letícia tem um cabelo mais escuro. Então, assim, a minha esperança é de eu conhecer ela. Eu sei que eu vou conhecer, né? Mas eu preciso ficar firme. Eu preciso ficar com os meus pés na rocha. Porque naquele grande dia que não está demorando, né? Que vai ser muito rápido, o próprio Jesus vai apresentar ela para mim. Eu tenho essa fé, eu tenho essa confiança. Né? E aí, às vezes, quando vem as lutas, vem as provas, vem as dificuldades, o próprio Deus ele faz eu lembrar. Lembra o que o seu pai passou? Lembra o que a tua mãe passou? A luta e a prova para você não é nada. Né? Porque eu acho que a pior dificuldade na vida de alguém é você perder um filho, você perder uma filha. Mas mesmo assim, eles continuaram adorando. Glória a Deus. Então você já era nascida já quando? Eu já era nascida. Eu tinha 1 aninho e pouquinho, porque a gente era diferença assim, de quase 2 anos, né? Entendi. E quando eu nasci, eu já nasci com problema de tuberculose. Muito grave. Muito grave. E ouvindo você falar, né, que de tudo que vocês passou, né? E a gente, de certa forma, vivemos isso também. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, que aquele que espera em Cristo, somente nesta vida, ele é o pior dos miseráveis. Né? Vai chegar um tempo, e esse tempo não está tão distante assim, que é indiferente a pessoa morrer jovem ou morrer velho. Sim. O certo é que vai morrer. Todos irão morrer. Agora, a gente tem a esperança de uma vida eterna, e uma vida eterna com Cristo. Então, é essa vida que a gente tem que lutar por ela.
Porque se nós não crêssemos que existe um Deus, que existe uma vida eterna, que existe um mundo de glória, não faria sentido nenhum essa vida aqui. Porque essa vida aqui ela só faz sentido porque nós acreditamos em outra vida. Isso. Né? E a gente entende que a morte ela é simplesmente o começo de uma vida. Né? E de uma vida eterna. E até quanto tempo você ficou firme na igreja? Olha, eu fiquei na igreja, acho que até os meus 18 anos. Mas chegou uma época da minha vida, como eu nasci num lar evangélico, eu não conhecia o mundo. As amizades que eu tinha eram só de pessoas da igreja. Eu não sabia o que era ouvir uma música. Eu não sabia o que era usar uma roupa curta. Eu não sabia o que era ir numa balada. Eu não sabia o que era fumar um cigarro, beber uma cerveja. Porque eu cresci num lar cristão. Então, os ensinamentos foi cristão. Então, a partir do momento que você vai crescendo, não crescendo muito, né, que eu não cresci muito. Mas, assim, a partir do momento que você vai conhecendo novas pessoas, a partir do momento que você se acha um adulto, que você acha que agora eu tudo posso, e aí onde que eu saí da igreja. E aí eu saí e eu conheci. Porque até então eu estava na igreja, mas não tinha aquele encontro. Estava na igreja porque os pais eram evangélicos. Estava na igreja porque eles iam, então eu tinha aqui. Então não tinha aquele encontro com Jesus. Tanto é que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 21 anos. Né? Então, se fosse ver pela lógica, já era para mim ser batizada com o Espírito Santo há muito tempo atrás. Porque eu nasci num lar evangélico. Só que eu não tinha um encontro. Eu não conhecia Jesus. Né? Porque a partir do momento que você conhece, você não volta atrás. Quando você conhece ele, você pode passar o que for, que você não deixa. Igual seu pai, por exemplo. Entendeu? E aí, quando eu voltei para Jesus, né, com 21 anos, fui batizada com o Espírito Santo numa cruzada. Eu lembro como se fosse hoje. Quem pregou nessa cruzada foi o pastor Joel Silva, né? E o pastor Bel, que fazia essa cruzada lá no Espaço Esperança, ali no São Marcos. E assim, era uma cruzada de jovens que a gente ia lá. E eu fui batizada com o Espírito Santo lá. Eu sei que eu dormi falando em línguas, acordei falando em línguas. Nossa, foi uma experiência assim muito legal, muito surreal. Só que eu fiquei pouco tempo. Porque até então você tinha conhecido o mundo, não tinha raiz, não tinha estrutura. No mesmo tempo que estava na igreja, estava fora da igreja. Até que com 30 anos eu tive um encontro realmente com Jesus. Então você saiu com 18 anos. Sim. Voltou com 21. E depois saiu de novo. Depois eu saí de novo. E aí você saiu, já estava com quantos anos depois dos 21? Aí depois eu saí, eu já estava com, acho que uns 20, não, eu saí, voltei com 21, depois eu saí de novo, porque eu não conseguia me afirmar, né? E aí depois com 30 anos, quando o Nicolas nasceu, é que eu sempre falo, o Nicolas que foi a salvação para mim. É ele que marca. Isso, o Nicolas que marcou a minha história com Deus. Foi o Nicolas que marcou o meu momento com Deus. Quando o Nicolas nasceu, ele foi acometido de uma enfermidade, né, com 4 meses, ele teve uma infecção de urina. E a gente foi em todos os médicos para tentar descobrir qual era o motivo daquela infecção. Por ele ser uma criança apenas de 4 meses e menino, mas eu sabia que era o trabalhar de Deus. Eu sabia que já era a mão do Senhor para me resgatar. E eu lembro que uma certa vez eu estava na casa de uma amiga minha, ela chegou em mim e falou assim para mim assim, Mima, tem uma missionária aí, você quer que ela ore por você? Eu falei, claro, né? Quando ela orou por mim, ela falou assim para mim assim, você está esperando o quê? Você está esperando Deus tocar no teu filho para que você volta? Porque se Deus tocar nele hoje, ele vai salvo, mas você não. Aí naquele momento, sabe quando te dá um presta atenção? Aí eu correndo atrás dele, atrás de médico, tudo. E Deus colocou uma médica da medicina nuclear, que fica ali na Barão de Itapura. Foi a última médica que eu passei. E a médica descobriu o que ele tinha. Ele tinha contraste no xixi,
Toda vez que ele ia fazer xixi, ficava aquele xixi velho, e aquele xixi velho dava uma infecção no sangue, aonde que ele tinha contrações de febre de 40 a 42 graus. Eu lembro que a médica, ela falou assim para mim assim, olha, mãe, por enquanto a gente não vai poder operar ele, porque ele é muito pequeno. Mas ele vai ter que tomar antibiótico até 2 anos de idade. Se por acaso não reverter essa situação, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Eu me lembro, pastor, que eu saí de lá do hospital com o braço lotado de remédio. Mas lotado de remédio. Eu acho que tinha mais de 50 remédios. Quando eu cheguei na minha casa, eu fiz igual o leproso purificado. Eu falei para Jesus assim, dentro da minha cozinha, eu falei assim para Jesus, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar ele. Se o Senhor quiser. Se o Senhor curar ele, a partir de hoje, eu volto para a tua presença e não saio nunca mais. Eu fiz um voto com Deus. E quando eu fiz o voto, eu catei aqueles remédios e joguei tudo fora. Tudo fora, dentro do lixo. Porque não adianta nada a gente fazer o voto, a gente tem que fazer e agir também, né? Porque a fé é aquilo que a gente não vê. Então, eu precisava agir, eu precisava fazer alguma coisa. E eu joguei. A médica tinha falado que com 2 anos o Nicolas ia ter que fazer a cirurgia. O Nicolas já tem 10 anos, não precisou fazer a cirurgia. E se você perguntar para mim, cadê essa médica? Nem eu sei onde que ela está. Deus, ele fez a obra por completo. E a partir daquele momento, eu entreguei, eu sozinha, com Deus. Eu mesmo fiz o apelo para mim, né? Eu mesmo fiz o apelo para mim, eu me entreguei para Jesus naquele dia, e hoje já vai para quase 12 anos que eu voltei para a presença do Senhor, e aquilo que eu falei dos meus pais. E a fé, ela continuou 100%, graças Glória a Deus. Eu também, quando eu voltei para Jesus, depois de 30 anos, eu voltei sozinho também. Né? Olha que legal, né? Eu mesmo fiz o apelo para mim, igual você falou. Olha que bacana. E graças a Deus estou aí até hoje, né? Uma vez eu ouvi você dizer, você contou uma história, eu não lembro muito bem, mas eu achei muito interessante, de que você estava na igreja e você falou, eu não quero ser mais evangélico, eu quero sair da igreja, não quero ser mais nada. E aí você foi para uma balada, lá onde era o Mercado Brasil, e aí conta para nós, lembra dessa história aí? Ai, meu Deus. Então, foi numa das conversões, daqueles momentos que a gente não tem estrutura, né? Levanta, cai, levanta. Aquele momento, né? Eu acredito que quem está ouvindo, quem está vendo e ouvindo essa live também vai se reconhecer nisso que eu estou falando, né? Falar assim, eu também já passei por isso. Né? Porque a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Isso é verdade. Só que muita gente fala assim, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não, aquele que está de pé, tem que tomar cuidado para não cair. Numa dessas minhas cai, levanta, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou curtir, estou jovem ainda, né? Que a gente tem aqueles pensamentos assim, desde quando eu nasci, eu sempre ouvi falar que Jesus ia voltar. Falei, nossa, já estou com 18 anos, 20 anos, e cadê Jesus que não volta? Desde o tempo da minha avó, tataravó, né, e nada. E aí a gente foi numa balada, né, eu, umas amigas minhas. Engraçado que quando a gente chegou lá, um amigo nosso falou assim, opa, o que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é o lugar de vocês. Não, pode ir embora daqui, aqui não é lugar de vocês, não. Gente, aquele dia eu não sabia aonde enfiar a cara. Né, porque a gente que tem a marca não adianta, né? Você querer correr para um lado, você correr para o outro. Não adianta você ficar num lugar que não é seu. Né? A gente fica igual peixe fora d'água. Não tem como desviar escondido. Não tem como. Você querer se encaixar, aonde você não encaixa mais. Né? Porque Deus, ele escolheu desde o ventre. A Bíblia vai dizer que antes da gente nascer, antes de se formar os ossos, olha que coisa linda, né? Ele já nos conhecia. Ele já sabia quem ia ser nós. Ele já tinha um projeto sobre a nossa vida. Só que muitas das vezes Deus, ele traça uma direção, mas a gente vai e faz outra.
Mas eu louvo a Deus, é um versículo que desde quando eu voltei, é um versículo que eu sou apaixonada, que fala: a misericórdia do Senhor é as causas de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Ah, se ela não se renovasse, aonde eu estaria? Aonde você que está vendo essa live estaria? Né? Mas a misericórdia do Senhor, ela tem nos alcançado, ela tem nos colocado de pé. A misericórdia do Senhor, ela tem feito a gente viver, graças a Deus por isso. Glória a Deus, e isso é verdade mesmo, porque é tanto livramento, né, que Deus dá pra gente. Muitos. E nesse tempo que você viveu afastada dos caminhos do Senhor, foi um momento de sem rumo, né? Totalmente sem rumo. Sem rumo. Muito sofrimento. Muito sofrimento, sem rumo, sem direção. Né? Porque quando a gente está fora do caminho do Senhor, a gente quer preencher vazio. Então a gente procura em baladas. Eu era muito baladeira. Eu me lembro que eu saía na sexta, só voltava no domingo. Balada, droga, bebida, cigarro, farra. Né? Porque você quer preencher algo dentro de você. E esse algo só quem preenche é Jesus. E aí quando chega em casa, que coloca a cabeça no travesseiro, vem até uma depressão. Vem, né? Uma depressão, né? Porque aí vem a sua vida. Quantas e quantas vezes Deus deu livramento? E como a gente é conhecedora da palavra, na hora do perrengue, você chama quem? Jesus, né? Verdade. Aí Deus dá o livramento, porque Ele é misericordioso. No outro dia, ó você lá de novo. Ó você bagunçando de novo. Por quê? Porque não tinha firmeza. Não tinha estrutura, não tinha raiz, não deixou ter um encontro com Deus, né? Não deixou Deus se apresentar. Porque quando a Bíblia fala sobre a história de Saulo, né, ele teve um encontro, Deus se apresentou para ele, né? Porque a Bíblia fala que ele perseguia a igreja. A partir do momento em caminho de Damasco, que o próprio Deus, o próprio Jesus teve um encontro com ele, falou: ei, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né, a vida dele mudou. Então, a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida mudou. A minha vida não é mais a mesma. Né, e eu acho lindo também outro versículo que Paulo fala assim, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu entendo que tudo que você for fazer, a partir do momento que você levanta a tua mão para o alto e fala assim: Deus, eu entrego a minha vida, a minha alma, o meu coração, o meu espírito para o Senhor, aqueles pensamentos malignos, aqueles pensamentos de terror, aqueles pensamentos que a gente tinha quando a gente não servia a Deus, a gente não tem mais. Porque a gente tem pensamento de paz, a gente tem pensamento de esperança. Os caminhos errados que a gente andava, porque não tinha medo. Entrava dentro de carona, de carro dos outros, não tinha medo, não. Andava nas madrugadas, quantas e quantas vezes eu vinha de balada, nas madrugadas, bêbada, cheia de droga, não tinha medo. Hoje eu fico olhando e falei: meu Deus, como que o Senhor guardou? Como que o Senhor colocou as tuas mãos? Né? Não tinha compromisso, porque a Bíblia mesmo vai dizer que Deus, ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com ele, mas tinha joelho orando, tinha joelho dobrado. Eu me lembro que todas as vezes que eu chegava na minha casa, drogada, cheia de demônio, a minha mãe, eu deitava na cama, minha mãe ia lá, colocava a mão sobre a minha cabeça, e ela orava, ela repreendia e falava: Deus, eu não aceito, é escolhida tua desde o ventre, e eu acredito ainda nas suas promessas. E os seus pais nunca viraram as costas, né? Imagina, nunca, nunca. Talvez o mundo inteiro já tinha perdido a esperança de vocês, né? Eu falo vocês, já. porque a Judite também deu muito trabalho, né? Qualquer Sim. dia ela vai estar aqui. Aí ela vai contar. Aí ela vai contar. Eu dei trabalho, mas ela foi o dobro, né? Então, às vezes, as pessoas olham assim, porque cada um Deus chama de uma maneira diferente, né? Hoje, para honra e glória do nome do Senhor, ela é minha pastora. Né? Hoje, pela misericórdia, eu sou missionária lá do ministério. E não foi fácil chegar até aqui. Então, a história dela foi bem mais forte do que a minha, né? Mas, assim, uma coisa é certa. Quando Deus tem algo preparado, reservado para a nossa vida, a gente pode passar no vale da sombra da morte. O diabo, ele pode até tocar na carne, mas na alma Deus não deixa. Eu acredito que quando a gente entrega a vida para Jesus, de verdade, a gente é marcado por dentro. E não por fora, só na aparência. A gente é marcado por dentro.
Mas quando a gente simplesmente só conhece o Evangelho, só teve experiência com o Evangelho, e aí que a gente cai, a gente sai para o mundão e apronta tudo isso aí que faz os pais da gente sofrer, uma coisa uma coisa que faz com que Deus tenha misericórdia da gente, é porque o Evangelho, ele não desvia da gente. Não. Às vezes drogado, às vezes bêbado, a gente ora, né? Que eu fazia isso, eu chegava bêbado em casa, deitava na cama, aquela ressaca desgramada e dor de cabeça. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não quero morrer bêbado de jeito. É bem isso mesmo. Né? E no outro dia com a cabeça, com os miolos tudo solto, a gente falou, isso não é vida. Verdade. Né? E a gente sempre pedindo Deus misericórdia, né? Eu acho que o mal, ele vem na pessoa mais aquele um que desiste mesmo de Deus. Sim. Né? Sim. Porque a gente simplesmente fazia a vontade da carne. Mas o nosso espírito, ele de certa forma, ele estava incomodado, a gente sabia que estava errado, e a gente pedia misericórdia de Deus. Sim. Né? Já aconteceu de eu estar dentro de bar, sentado, bebendo com uma pessoa, e de repente eu começar a falar coisas para a pessoa, e a pessoa falar para mim assim, rapaz, nesse momento você está sendo usado por Deus. Olha porque aí. tudo que você está falando aí, você está falando da minha vida. Ele falou assim, eu sou pastor, sou ex-pastor, eu sou formado em teologia, eu estudei 2 anos e meio em teologia, e hoje eu sou viciado na pedra. E falou, e o que você está falando aí, você está sendo usado por Deus. E ele falou assim, você sabe por quê que Deus está usando você dentro desse bar? É porque muitos não têm coragem de entrar dentro desse bar e falar do amor de Cristo. Então Deus pega o que tem ali na hora, né, e usa, né? E assim a gente vai indo. Aí chega uma hora que a misericórdia de Deus nos alcança. Sim. Porque a gente sempre está clamando igual o cego Bartimeu. Talvez pode ter alguém nos assistindo aqui que está vivendo exatamente essa situação. Talvez pode ter alguém aí agora que está bêbado, ou que está drogado, ou que vai se drogar ainda. Talvez você que conhece o Evangelho, né? Ainda tem tempo de você fazer igual o cego Bartimeu e clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque não existe outro caminho. Não. A pessoa ela pode ser milionária, pode ser pobre, pode ser um mendigo, pode morar numa mansão, pode morar debaixo das pontes, mas todos precisam da misericórdia de Jesus, exatamente todos. E só existe um caminho, Jesus. E bem-aventurado aquele que encontra esse caminho e sabe disso, que esse é o único caminho, né? E falando em caminho, você prega também, né? Eu já vi você pregar uma vez. E por sinal, foi Bíblia pura. Então, né? Na verdade, quando eu voltei para Jesus, com 30 anos, nas minhas orações, porque eu também já estava cansada, né? Um pé no mundo, um pé na igreja. Né? Sabe quando alopra, chega uma hora e fala, não, pelo amor de Deus, né? Ou vai ou vai. E nas minhas orações, eu falei para Jesus assim, Jesus, eu quero ser diferente. Eu não quero ser diferente ao abrir a boca. Eu quero que as pessoas olhem para mim. Só de olhar para mim, já vê a diferença. Eu quero que só de olhar para mim, já vê o Senhor em mim. Né? Porque se a gente como que se diz? Imitadores de Cristo, então eu quero ser tua imitadora. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim. Foi numa das minhas orações que eu fiz. E interessante que quando eu voltei para Jesus, né? Para quem não sabe, eu era loira, né? Fiquei 10 anos loira. E amava aquele cabelo loiro. Pensa, num cabelo que todo final de semana estava no cabeleireiro, né? Gastava horrores, mas não estava nem aí. E eu mudei tudo. Roupa, tudo, linguajar, tudo que eu gostava. Mas o cabelo tinha que ficar, né? E a Bíblia mesmo diz que o próprio Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E a primeira coisa que Deus fez foi mandar eu pintar o cabelo. Né, porque ele queria eu por inteiro, porque ele sabia que o meu coração estava no cabelo. Não que seja pecado pintar o cabelo, mas a partir do momento que o seu coração está nas coisas que não é de Deus, isso acaba se tornando um pecado, né? Então, o próprio Jesus, ele usou, na época, a minha pastora, que era a pastora Raquel, né, para mim cortar o cabelo. E eu, mais do que audaciosa,
Eu falei, não, se Jesus falou com você, vai falar comigo também, né? Acho que Jesus não é intermediário, né? Aí, eu falei assim, já que Jesus falou com você, ele vai falar comigo. E Jesus falou comigo tremendamente. E aí, o que eu fiz? Eu fui e pintei o meu cabelo, voltei à cor dele natural. Só que Jesus falou assim para mim assim, aí eu comecei a louvar nas igrejas, né? E Jesus falou assim para mim assim, eu não quero você só louvando. Porque a obra que eu tenho na tua vida não tem limite. Porque muitas das vezes a gente vem para Jesus e a gente quer ensinar Jesus a trabalhar em nós, né? Ó, Jesus, Jesus, eu não quero pregar, eu não quero louvar, eu quero ficar no cantinho. Que seja feita a minha vontade. Né? Assim na terra como no céu. É sempre assim. Então a gente quer ensinar Jesus a trabalhar. A gente quer falar assim, Jesus, eu vou estar na tua presença, mas eu quero fazer isso, isso, isso. Então, como eu já louvava, né? Não que eu sou cantora, amados, eu sou uma adoradora. Como eu já louvava, então onde que eu fui? O meio mais fácil, que é louvar, né? Porque você louva, você ora, você jejua, dentro de 3 minutos o fogo desce, o céu se abre, né? E quando Jesus falou assim para mim, assim, eu vou te usar na palavra, eu falei, me usar na palavra? Eu malemar ser versículo com capítulo, eu faço uma bananeira toda, eu não entendo o que eu estou lendo. Falei, como que o Senhor vai fazer isso? Por isso que a Bíblia diz, né, que aquilo que Deus tem preparado para nós não chegou no nosso coração, né? Não chegou na nossa mente, muito menos desceu no nosso coração. Porque às vezes a gente vem para Jesus achando que é só aquilo e Deus, ele sempre tem muito mais para nos oferecer. E aí, uma vez eu conversando com meu pai, né, sábio em tudo, meu pai falou assim para mim assim, olha, se eu fosse você, deixava esse negócio de lado de cantar e se dedicava na palavra. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a fazer isso. Parece que os meus olhos espirituais abriram, eu comecei a entender quando eu começava a ler, e a minha primeira ministração foi lá na igreja da pastora Raquel. Eu me lembro que, a hora que ela me deu a oportunidade, ela falou assim para mim assim, 20 minutos para você, tá bom? Eu falei, nossa, 20 minutos é muita coisa. Não tem nada para falar. Né? Eu vou falar o quê? Meu Deus do céu, vou ficar... Aí, como eu já louvo, falei, bom, eu louvo, já pego 5 minutos, né? Já como 5 minutos. E enrolo o resto, né? Irmãos, porque o primeiro dia, olha, é bem tenso, viu? Quem é pregador, quem já ministrou a palavra de Deus, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas aí foi uma coisa assim, tão sobrenatural, que a hora que eu fui, eu já estava falando já mais de meia hora. E tinha muita coisa para contar, muita coisa para falar, sabe? Quando eu desci do altar, eu fiquei surpresa comigo mesma. Porque eu falei, gente, não era eu. Parece que alguém entrou dentro de mim, sabe? Mas é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente convida ele para ir na frente, a minha amiga, a missionária Marli, ela sempre falava assim, deixa o Espírito Santo ser o seu professor. E o medo faz isso, né? Sim, o medo faz a gente orar mais, faz a gente buscar mais. Sim. Né? É, porque é a palavra de Deus, né? Olha a responsabilidade que você vai ter. Né? Porque a Bíblia já diz que você não pode nem acrescentar e nem tirar. Então, o que eu falar a mais daquilo que não está escrito, vai ser culpa minha. O próprio Deus, ele pode me julgar por isso, né? Então, eu tenho, assim, muito cuidado, né? Aí, depois da primeira pregação, aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta. E, assim, Deus, ele tem me colocado em lugares que eu jamais imaginei. Uma vez eu recebi uma profecia que eu ia estar louvando no meio de cantora famosa. Que eu ia estar dividindo o mesmo altar de cantora famosa. Engraçado que quando o irmão falou isso, eu dei risada, porque nunca pensei. Sabe quando, tipo assim, não tem nem... São mundos diferentes, né? Não, e tipo assim, não tem porquê. São mundos diferentes e tipo assim, não tem nada a ver com você, né? E você não está vivendo isso, você não está almejando isso. Porque quando eu vim para Jesus, eu não almejei pregar, eu não almejei ministrar. A única coisa que eu falei para ele, eu quero ser diferente, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam o teu Espírito Santo, e eu quero te servir. E quero ir para o céu. Foi o que eu pedi para ele,
Nada mais do que ele. Mas Jesus é o combos completo, né? É igual quando você vai lá no McDonald's. Você vai lá, vem a batata frita, vem o lanche, vem a Coca-Cola. Jesus é assim. Você pede uma coisa, ele dá muito mais pra gente, né? E aí, quando ele fez essa profecia para mim, eu duvidei. Porque é o que você acabou de falar, são mundos diferentes. Né? Como eu louvar com uma cantora famosa, eu nem sei cantar, né?